Estamos de regresso ao Inferno. Na minha companhia já tenho o meu convidado de hoje, o jornalista Hugo Bragança Monteiro, autor de Quem é Oliveira e Costa, o terremoto BPN. Olá Hugo, bem-vindo ao Inferno. Quem passou 3 meses a investigar o que aconteceu no BPN com Oliveira e Costa, bem-vindo ao Inferno, parece-me uma coisa leve, não é? Acredito que tenha sido tenham sido 3 meses interessantes. Qual foi a tua maior dificuldade no meio disto? As negas das pessoas? Qual foi o maior obstáculo que encontraste? Olha, em primeiro lugar, queria agradecer ao canal Q pelo convite. A maior dificuldade eu já sabia qual é que seria a partida, sendo a pessoa que é, sendo o tema que, e apesar do livro não retratar só o período em que esteve no BPN, o caso BPN ganhou um peso enorme no país, de resto a cobertura que teve foi enorme. Eu saberia que as dificuldades estariam nas entrevistas, ou seja, nas pessoas que eu quereria que falassem sobre a convivência com Oliveira Costa antes, durante e depois do caso BPN, e de resto as expectativas acabaram por confirmar-se porque, como estávamos a falar há pouco, eu contactei cerca de 80 pessoas e dessas 80, as que estão no livro, umas identificadas, outras não identificadas, mas são muito menos do que este número. As pessoas têm medo... Que tipo de respostas ouvias? A resposta comum, quase que diria que parecia que combinada, é que Oliveira Costa sabe muito, tem ainda muito poder e, portanto, as pessoas de forma direta... Têm medo de alguma forma de saírem melindradas deste... de forma direta ou indireta estão ligadas, estiveram ligadas ao BPN, quer fosse diretamente através de investimentos, quer fosse com créditos, e como sabes, houve muitos negócios em torno do BPN, principalmente do BPN, porque os outros casos e o resto do percurso de Oliveira Costa já tem alguns anos. A última vez que esteve fora do BPN foi já em 94 até 97, portanto já lá vão alguns anos e já há uma margem para digerir melhor as coisas. Claro. Tu começas este livro dizendo, este livro é uma extensão do meu trabalho, mas depois dizes, não é um romance, não é ficção. Não é ficção, mas parece, ou não? Poderia parecer alguns casos que eu não conhecia, que eu desconhecia quando comecei a investigar, e essa foi, digamos, a grande mais-valia para mim, foi descobrir histórias que umas eram do conhecimento de um grupo muito restrito, outras não eram do todo do conhecimento do público, mas efetivamente há muitas histórias que poderiam dar uma ficção. Infelizmente são verdade, são factos conhecidos. No caso do BPN são casos, ou é um caso que implica montantes elevadíssimos e custos elevadíssimos para ti, para mim, para todos os contribuintes. Mas sim, poderia ser um caso de ficção, mas quando eu digo aí, quando escrevo que não é um livro de ficção, não é um romance, quer dizer que eu defendi-me ao máximo. Ou seja, são factos, basicamente. São factos, são histórias que se passaram e eu baseei-me tanto nos jornais, como em revistas, como naquilo que me foi dito por diversas fontes. Portanto, é nesse sentido que eu digo, isto não é uma ficção. Ou seja, diremos que as pessoas tirarão as suas próprias Sim, conclusões. eu acho que as pessoas lendo o livro, isto não pretende de forma alguma nem denegrir, nem tentar limpar o que quer que seja, é contar. E por isso é que eu digo que é a extensão do meu trabalho. Tu referiste também que escrever este livro foi como falar sobre um iceberg. Em que sentido? Em que só vemos aquilo, a pontinha que está fora da água, em que há muito mais? O que é que querias dizer com isso? É muito complicado. Ou da perspectiva mais Titanic da imagem aí tens algumas histórias, mas haverá muitas mais. Sim. E é nesse sentido que eu digo que é um iceberg. Oliveira Costa tem um percurso enormíssimo, vastíssimo, de passagem pela alta finança, como viste, pelo governo, e é difícil contares as histórias todas, mas é difícil contares a maior parte das histórias pelos motivos que dizia há pouco, ou seja, as pessoas têm medo, não querem contar, outras dizem que ainda precisam de mais tempo para poderem falar sobre o assunto, e é como eu senti-me um pouco em algumas ocasiões, porque eu tenho outras histórias que não contei, que sei, porque não consegui confirmá-las e lá está a extensão do meu trabalho, conseguir prová-las, mas é quase como pores uma criança a olhar para um gelado, saberes que o gelado está ali, mas não podes comê-lo. Não tens fome. Pois, exatamente. Como é que tanto prejuízo foi ocultado ao longo de 10 anos? E depois é curioso que o diretor do Diário Económico diz no prefácio deste livro, os sinais estavam lá todos. Como é que ninguém os viu? Ou quem é que devia ter visto e não os viu? Porquê essa questão? Bem, em primeira instância teria sido o Banco de Portugal, não é? Que é quem tem a responsabilidade e as funções de acompanhar a banca, neste caso a banca portuguesa. É verdade também, e aqui podemos dizer que houve e continua a haver em alguns aspectos particulares uma grande nuvem sobre o desempenho
e a responsabilidade ou não do Banco de Portugal. Por um lado, temos quem acuse o Banco de Portugal de ter sido muito passivo ao longo dos anos, porque havia esses casos, esses indícios, porque sabes que os bancos têm que reportar várias iniciativas que tenham, várias operações, essencialmente têm que reportar ao Banco de Portugal. E algumas dessas não foram sendo reportadas ao longo dos anos. E, portanto, o Banco de Portugal teria que fazer aquilo que fez já só em 2008, que é chegar ao BPN e dizer, meus senhores, nós temos aqui uma equipa do Banco de Portugal, queremos olhar para as vossas contas, queremos olhar para as vossas operações. Se isso tem acontecido mais cedo, isto provavelmente tinha-se evitado. Não sei, aí entra a segunda parte, que é... havia, se é que podemos dizer, muitos pesos pesados envolvidos nesta instituição. E não só também, porque há também alguns argumentos dos arguidos do caso que, para terem confiado em Oliveira Costa, era também a confiança que o atual Presidente da República depositava nele. Podemos culpar um bocadinho o Cavaco Silva por ter criado o monstro? Se não tem sido essa... Eu percebo que seja uma associação um bocadinho... Mas havia também essa confiança que estas figuras faziam com que Oliveira Costa se tornasse uma pessoa de confiável ou de respeito, não é? Sim, sem dúvida que o percurso profissional de Oliveira Costa, de certa forma, credibilizou para, no caso específico do BPN, assumir o tipo de operações que assumia e, acima de tudo, cativar o tipo de investidores para o próprio banco. De resto, está no livro, portanto, havia pelo menos uma amizade entre Oliveira Costa e o atual Presidente da República. Havia igualmente uma amizade com muitas outras figuras conhecidas do país, seja ex-governantes, atuais governantes, figuras mediáticas que não fossem necessariamente de cargos governativos, mas sim era um banco muito pesado nesse sentido também, não apenas nas dívidas, mas também nesse sentido, nas figuras que albergava, nas relações que criava. De resto, também está no livro, chegou a ser conotado como o Banco Laranja, uma associação direta ao próprio Partido Social Democrata por causa dos pesos. De resto, Oliveira Costa também fez uma mini carreira partidária. Exato. E, Hugo, não temos muito mais tempo, mas eu gostava de te falar sobre um destes negócios mais insólitos que contas no livro, que tem a ver com a altura em que Oliveira Costa quis ser o representante oficial de uma empresa estrangeira de bunkers. O que é que aconteceu aqui? Explica, fala-nos sobre isto. Havia uma herdade que fazia parte de um dos principais projetos turísticos do BPN de Oliveira Costa e foi descoberto já depois da saída do então Presidente do BPN esse bunker. Essa informação foi-me dita por uma das fontes, portanto é uma informação que eu também não vinculo totalmente, mas que aceito, que foi esse bunker. Qual seria a explicação para o Oliveira Costa construir um bunker na altura? Se bem que lembras, as notícias diziam que seria para se esconder por causa de todo este processo. Aquilo que me disseram foi que estaria em cima da mesa um novo negócio para Oliveira Costa, que era representar uma multinacional perita neste tipo de construções que previnem ataques nucleares. Havia todo um plano e nesta altura não faríamos ideia onde é que ele estava, e ele estava debaixo de um bunker, algures... Achas que é sempre? Não, estou a brincar. Bom, a Oliveira Costa, isto é mesmo para terminar, vai fazer 78 anos no mês que vem. À velocidade que isto tem sido julgado, quando ele tiver o quê? 140? Há de haver uma decisão? 127, segundo cálculos da TVI feitos em 2012, à velocidade a que estava a decorrer o processo, Oliveira Costa teria, se fosse vivo, 127 anos quando este processo estiver concluído. Muito bem. Muitíssimo obrigada por teres vindo prazer. ao Inferno. Já a seguir, Cláudio Almeida faz mais uma entrada a pé juntos no programa.